Milionário vê trigêmeos mendigos trocarem brinquedos por remédios. O resultado é chocante. Em um dia cinzento e chuvoso, Rafael, o milionário que nunca olhava para o lado, caminhava pela rua principal da cidade, totalmente alheio ao mundo que o cercava. Ele, diretor de uma das maiores empresas de tecnologia, se sentia confortável em seu universo de luxo e ostentação. Tudo em sua vida brilhava, menos o seu coração. Para ele, a desigualdade era apenas um problema que não lhe dizia respeito. Até que ele avistou uma cena que quase parou seu mundo. 3 trigêmeos com roupas surradas e expressões que carregavam um peso que ninguém deveria suportar. Estavam tentando trocar seus poucos brinquedos por remédios. A imagem era de deixar qualquer um em choque. O barulho da chuva batendo no chão contrastava com o silêncio angustiante da situação. Os meninos, com olhares tristes, seguravam um boneco de pano desbotado e um carrinho de brinquedo quebrado em mãos trêmulas. "Por favor, apenas um remédio. Minha mãe precisa", dizia um deles, enquanto o outro olhava ao redor como se temesse ser visto. Rafael sentiu um aperto no peito, um nó na garganta. Ele, que havia passado a vida ignorando a pobreza ao seu redor, sentiu algo que nunca havia experienciado. Uma chama de compaixão. Impulsivamente, ele decidiu seguir os trigêmeos, seu coração batendo mais rápido a cada passo. Chegou até um pequeno prédio onde a porta estava entreaberta. Ele hesitou, mas uma curiosidade incontrolável o forçou a entrar. E lá estava ela, Ana, sua amiga de infância, agora em situações deploráveis. A mulher que um dia riu e sonhou com ele. Agora lutava contra a adversidade. Rafael? Ela o reconheceu, e no olhar dela havia dor e esperança. Eles trocaram palavras desconexas, mas o clima era de tensão. Ana guardava um segredo, algo que poderia devastar a vida de Rafael. E ele percebeu que não era apenas sobre dinheiro. Sua mente girou com perguntas. Ele viu os meninos, alegres e inocentes, mesmo em meio ao caos. O mundo que Rafael conhecia foi sacudido por essa revelação. A conexão entre os dois crescia e, com ela, a sombra de Jorge, seu rival de juventude, que observava de longe, ciente do passado compartilhado. Jorge tinha ganhado fama por expor segredos. E essa nova dinâmica o deixava em uma posição de poder. O que mais ele sabia que poderia destruir Rafael? Rafael se encontrou em dilema moral. Ajudar a família de Ana, mergulhando em um mundo que havia evitado a vida toda. Ou proteger sua reputação, seu status e continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. A chuva continuava caindo lá fora, mas a verdadeira tempestade estava dentro dele. Ao voltar para casa, um envelope pardo apareceu em sua mesa. Era uma carta antiga de Ana, amassada e desgastada, repleta de sentimentos não ditos. A primeira frase arrepiou sua pele. "Se você soubesse a verdade sobre nós." O que Ana tinha a revelar? O que mais estava escondido sob as camadas de tempo e escolhas? Rafael não tinha ideia da profundidade do que estava prestes a descobrir. E o custo disso poderia ser inestimável. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você tiver aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael sentou-se na sua cama, a carta de Ana em suas mãos, seus olhos fixos nas primeiras palavras. O peso do passado apertava seu peito. Se você soubesse a verdade sobre nós, o que isso significava? Ele precisava saber. Mas o que mais poderia estar escondido entre eles? A noite caiu tensa e silenciosa, mas os pensamentos giravam dentro de sua cabeça como um furacão. Ele se levantou, sentindo o chão frio sob os pés descalços. Tomou a decisão de voltar ao prédio onde os meninos e Ana estavam. A chuva já tinha diminuído, mas as nuvens escuras ainda pairavam sobre a cidade, como se o próprio céu soubesse da tempestade que se desenrolava em seu coração. Ao chegar, Rafael ficou em pé, na porta entreaberta. Ele podia ouvir sussurros e risadas. Era estranho considerando as circunstâncias. Aproximou-se devagar e espiou. Os trigêmeos estavam sentados no chão, brincando com os poucos brinquedos que tinham. As expressões de alegria contrastando com a dor do mundo lá fora. Ana estava em cima de uma pequena mesa, ajeitando uma pequena garrafa de remédio. Você não vai acreditar no... O que está acontecendo? Ana exclamou, seu olhar brilhando com uma emoção que ele não conseguia decifrar. Rafael sentiu um arrepio. O que ela havia descoberto? Você precisa ouvir isso agora! Ela insistiu, puxando-o pela mão. Ele entrou rapidamente. O clima estava carregado de expectativa. Mas antes que ela pudesse continuar, a porta se abriu com um chute violento. Jorge, seu rival de infância, estava ali, ofegante e com um olhar de desafio. Rafael, você não deveria estar aqui! Ele gritou, fazendo com que todos se virassem. O clima na sala mudou instantaneamente. O nervosismo pairava no ar como um balão prestes a estourar. Por que você está aqui, Jorge? Rafael respondeu, a voz firme, mas por dentro sentindo o pânico. Jorge se aproximou, um sorriso sardônico no rosto. Apenas checando meus amigos. Ou talvez querendo ver o que você anda fazendo com sua antiga paixão? Ele olhou para Ana e Rafael notou a expressão dela mudar. Uma sombra passou por seu rosto, enquanto seu corpo parecia encolher. Rafael se virou para Ana, buscando respostas. O que você sabe? Sua voz era um sussurro carregado de impotência. Mas antes que ela pudesse responder, Jorge interveio. É claro que você não sabe, não é? Ana sempre foi boa em esconder segredos. As palavras de Jorge cortaram o ar como uma faca, e Rafael sentiu o mundo girar ao seu redor. Ana, bem-sucedido, mas já que você está tão interessado, por que não conta o papel que você teve em tudo isso, Ana? O silêncio tornou-se opressivo. Rafael sentiu a tensão. O que você está dizendo, Jorge? A indignação queimava em sua voz. Ele não entendia. Ana olhou para baixo, a respiração acelerada. Rafael, eu não sabia que era assim. Jorge riu, um som frio e cortante. Droga, isso vai ficar ainda melhor. Vão descobrir que você é o motivo pelo qual ela está aqui. Você pode ser o responsável por todo esse sofrimento. Ele apontou para o chão, como se o simples ato pudesse desencadear uma avalanche de revelações. O ambiente ficou tão tenso que parecia que o ar havia sido cortado.
Jorge, chega! Rafael gritou, a raiva fervendo nas veias. Mas a verdade estava se avolumando e as palavras não saíam. A mente de Rafael girava. E neste ônus de verdades não ditas, ele percebeu que o jogo havia mudado. O que ele sabia, ou pensava saber, estava prestes a se vestir de uma nova luz. E ao que parecia, tudo que ele tinha construído poderia desmoronar. A chuva começou novamente a chover com força lá fora. Mas a verdadeira tempestade havia se instalado dentro daquela sala. Rafael olhou para Ana. A expressão dela não reflete apenas dor, mas um desejo profundo de justiça e verdade. O que mais ela tinha guardado? Que tipo de segredos poderiam ressurgir e reescrever tudo o que ele achava que conhecia? E, acima de tudo, quem ele realmente era no meio disso tudo? As respostas estavam próximas, mas o custo das mesmas poderia ser incomensurável. A tensão na sala era palpável, como um fio prestes a se romper. Rafael encarava Jorge, seu coração disparado, e Ana, a expressão dela embaçada pelas lágrimas, parecia querer se desvincular daquela realidade. Jorge estava em seu auge, a adrenalina o impulsionando a revelar o horror que ele guardava. Mas foi então que algo inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou do lado de fora, seguido por gritos e correria. Rafael, desconcertado, virou-se para a porta. O barulho furioso da chuva se misturava ao pânico que dominava a cena. O que poderia ter acontecido? Jorge viu a chance de intensificar o caos e sorriu. A tendência é de que isso acabará com mais segredos expostos, Rafael. Parecia se alimentar da tensão, pegando cada momento de aflição e transformando em espetáculo. Com um gesto rápido, levantou a voz. Acho que é o momento perfeito para você se lembrar de quem realmente somos, Ana. Ou você prefere que isso venha à tona de uma maneira ainda mais desagradável? Mas antes que alguém pudesse se mover, as portas do prédio se abriram abruptamente, revelando uma figura imponente. Um homem robusto, com um olhar sombrio e decidido. Ele se adiantou e o medo se instalou na sala. Chega de jogos, ele gritou. Ana, você não pode continuar se escondendo. É hora de você encarar a verdade. Rafael ficou paralisado. O homem o reconheceu. Rafael, você precisa entender. O que você pensa que sabe sobre Ana é só a superfície de um oceano de mentiras. Rafael sentiu suas pernas tremendo. O que exatamente esse homem estava insinuando? O que Ana tinha para contar que poderia torná-la o centro de tantas revelações? Ana se afastou um passo, sua expressão entre o medo e a determinação. Por favor! Não! Isso não é o que você pensa! Mas a voz dela vacilava. O homem se virou para Ana. Seu olhar era de reprovação. Você está há muito tempo longe da verdade. Um silêncio cortante seguiu suas palavras. E então, a reviravolta aconteceu. O homem se aproximou e, sem avisar, puxou um pequeno objeto do bolso. Uma fotografia desbotada. Ele a ergueu com as mãos trêmulas. Você realmente quer que ele descubra isso? O ar ficou pesado. Todos os olhos se fixaram na imagem. Quando Rafael viu, seu coração afundou. Era uma foto de Ana ao lado de uma mulher. Uma mulher que ele conhecia muito bem. Sua mãe. A confusão tomou conta dele. O quê? O que é isso? A dúvida se misturou com a certeza de que o chão sob seus pés estava desmoronando. Ana, você é irmã dela? A revelação o atingiu como um relâmpago.
Ana não se moveu. O olhar dela era um misto de terror e culpa. Jorge sorriu satisfeito, aproveitando o caos crescente. Então, parece que você estava na escuridão, querido Rafael. O que mais você não sabe sobre sua família? A ironia em sua voz era insuportável. Ana, com a voz quase em um sussurro, parecia se perder em memórias. Eu não sabia. Não sabia que você era... Rafael sentiu a verdade pesada, grudenta, cercando-o. Segredos que podiam destruir os relacionamentos de uma vida em segundos dançavam à sua frente. A chuva lá fora começava a cair. Mais forte! E a sala foi tomada por murmúrios e incertezas. Rafael olhou para a fotografia, depois para Ana e finalmente para Jorge. O que isso significava, não só para ele, mas para todos ali. As palavras estavam na ponta da língua, mas nenhuma delas parecia adequada. A noite, antes repleta de respostas, agora se tornava um mar de confusão. Num instante, tudo havia mudado. A verdade que parecia chegar se transformou em um emaranhado de mentiras e segredos. E Rafael sabia que a tempestade estava apenas começando. Desesperado, ele tentou entender o que viriam a seguir. Quantos mais dos segredos de sua própria vida estariam prestes a ser revelados? A tensão na sala era palpável, como um fio prestes a se romper. Rafael encarava Jorge, seu coração disparado, e Ana, a expressão dela embaçada. Pelas lágrimas, parecia querer se desvincular daquela realidade. O homem que entrou, robusto e ameaçador, segurava a fotografia como se fosse uma bomba prestes a explodir. A confusão tomou conta dele. O quê? O que é isso? Ele piscou, tentando processar o que estava acontecendo. O que a imagem poderia significar? Eu não vou te deixar escapar dessa, Ana, o homem disse, a voz grave, reverberando no ambiente carregado. Você precisa encarar a verdade antes que seja tarde demais. Ana recuou, os olhos cheios de medo e algo mais, desespero. Pelo amor de Deus, não faz isso! Sua voz mal conseguia ser alta, tremendo de angústia. Rafael observou a cena, absorvendo a gravidade da situação. Os trigêmeos, que até então brincavam, pararam e agora observavam com olhos arregalados. Então, sem aviso, os girassóis que tinham em cima da mesa caíram ao chão. A matéria que envolvia a vida deles todos de repente se despedaçou em uma mera fração de segundo. Rafael estava prestes a perguntar o que estava acontecendo, mas Jorge, com um sorriso sarcástico, interveio. As palavras dele eram venenosas. A verdade é como uma tempestade, meu caro. Quando vem, não deixa nada de pé. O homem, ainda segurando a foto de Ana e sua mãe, olhou nos olhos de Rafael. Você se pergunta o que a Ana tem a ver com você? Lembre-se, há muito mais em jogo do que você poderia imaginar. Do que você está falando? Rafael se perguntou em voz alta. Sentia a inquietação crescendo, seu estômago se torcendo. A chuva lá fora começou a cair de novo, gradualmente se transformando em um torrencial. Ana, agora visivelmente tensa, decidiu se manifestar. Rafael, eu, irmã da sua mãe. As palavras ressoaram e a sala caiu em um silêncio ensurdecedor. A respiração de Rafael falhou. Ele olhou para Ana, como se buscando em seu rosto alguma explicação. O quê? Isso não faz sentido!
Ele balbuciou cada sílaba pesada de incredulidade. Mas antes que ele pudesse digerir essa nova revelação, um grito cortou a noite. Era um grito agudo, desesperado, seguido por uma explosão de barulho no andar de baixo. O prédio tremia. Rafael virou-se, assustado. O que foi isso? Com pressa, o homem robusto começou a se mover em direção à porta. Nós precisamos sair, agora! Ele gritou, sua voz intensa. Ana hesitou, mas um novo medo tomou conta dela, e ela seguiu o homem. Os trigênios, sem entender completamente. O que estava acontecendo? Agarraram-se às pernas de Rafael, buscando proteção. Jorge, no entanto, estava em seu elemento. Escapando assim, Ana? Você não pode fugir da sua verdadeira identidade. Ele a provocou, rindo. Mas a despreocupação dele foi cortada de maneira abrupta quando um novo estrondo veio de fora, seguido por gritos e o som de vidro se despedaçando. Rafael sentiu a adrenalina tomar conta. Ele tinha prédio, o barulho de gritos e quebradeiras ecoava pelas ruas e Rafael percebeu que aquela revolta não era sobre eles, mas sobre algo muito maior. O pânico se instalava. Rafael, nós precisamos voltar! Ana gritou, a expressão dela ora de medo, ora de urgência. Mas algo dentro dele agarrou-se à determinação. Não podemos! Não agora! A pressão de tudo aquilo, os segredos, as verdades, eram quase demais para suportar. A confusão tomava conta. A revolta na rua, com rostos mascarados e gritos de protesto, estava prestes a invadir aquele espaço que até então era sagrado. Algo girava em seu coração, uma conexão entre os destinos de todos eles, que ia além do que qualquer um poderia imaginar. No entanto, quando Rafael olhou para trás, percebeu que Jorge havia sumido. O que ele tinha planejado agora? O que mais estava prestes a ser revelado no caos ao seu redor era apenas o começo de uma tempestade que ele nunca poderia antecipar. A incerteza pairava no ar espessa e pesada, enquanto todos se preparavam para enfrentá-la. O que mais o destino preparava para eles? A tensão na sala era palpável, como um fio prestes a se romper. Rafael encarava Jorge, seu coração disparado. E Ana, a expressão dela embaçada pelas lágrimas, parecia querer se desvincular daquela realidade. O homem que entrou, robusto e ameaçador, segurava a fotografia como se fosse uma bomba, prestes a explodir. A confusão tomou conta dele. O quê? O que é isso? Ele piscou, tentando processar o que estava acontecendo, o que a imagem poderia significar. Eu não vou te deixar escapar dessa, Ana, o homem disse. A voz grave reverberando no ambiente carregado. Você precisa encarar a verdade antes que seja tarde demais. Ana recuou, os olhos cheios de medo e algo mais. Desespero. Pelo amor de Deus, não faz isso! Sua voz mal conseguia ser alta, tremendo de angústia. Rafael observou a cena, absorvendo a gravidade da situação. Os trigêmeos, que até então brincavam, pararam e agora observavam com olhos arregalados. Então, sem aviso, os girassóis que tinham em cima da mesa caíram ao chão. A matéria que envolvia a vida deles todos de repente se despedaçou em uma mera fração de segundo. Rafael estava prestes a perguntar o que estava acontecendo. Mas Jorge, com um sorriso sarcástico, interveio. As palavras dele eram venenosas. A verdade é como uma tempestade, meu caro.
Quando vem, não deixa nada de pé. O homem fez segurando a foto de Ana e sua mãe. Olhou nos olhos de Rafael. Você tem perguntas da Ana tem a ver com você? Lembre-se, há muito mais em jogo do que você poderia imaginar. Do que tá falando? Rafael se perguntou em voz alta. Sentia a inquietação crescendo, seu estômago se torcendo. A chuva lá fora começou a cair de novo, gradualmente se transformando num torrencial. Ana, agora visivelmente tensa, decidiu se manifestar. Rafael, eu sou irmã da sua mãe. As palavras ressoaram e a sala caiu em um silêncio ensurdecedor. A respiração de Rafael falhou. Ele olhou para Ana, como se buscando em seu rosto alguma explicação. O quê? Isso não faz sentido. Ele balbuciou, cada sílaba pesada de incredulidade. Mas antes que ele pudesse digerir essa nova revelação, um grito cortou a noite. Era um grito agudo, desesperado, seguido por uma explosão de barulho no andar de baixo. O prédio tremia. Rafael virou-se, assustado. O que foi isso? Com pressa, o homem robusto começou a se mover em direção à porta. Nós precisamos sair! Agora! Ele gritou, sua voz intensa. Ana hesitou, mas um novo medo tomou conta dela, e ela seguiu o homem. Os trigêmeos, sem entender completamente o que estava acontecendo, agarraram-se às pernas de Rafael, buscando proteção. Jorge, no entanto, estava em seu elemento. Escapando assim, Ana? Você não pode fugir da sua verdadeira identidade? Ele a provocou, rindo. Mas a despreocupação dele foi cortada de maneira abrupta, quando um novo estrondo veio de fora, seguido por gritos e o som de vidro se despedaçando. Rafael sentiu a adrenalina tomar conta. Ele tinha que proteger os meninos. Com um movimento rápido, agarrou a mão de Ana. Vamos! Precisamos sair agora! A chuva que caía lá fora misturava-se ao caos enquanto todos corriam em direção à porta. Mas ao abrir a porta, a visão chocante que se apresentou deles era de fazer o coração parar. A cidade havia sido tomada por uma multidão enfurecida, balançando enormes tochas enquanto marchavam em direção ao prédio. O barulho de gritos e quebradeiras ecoava pelas ruas, e Rafael percebeu que aquela revolta não era sobre eles, mas sobre algo muito maior. O pânico se instalava. Rafael, nós precisamos voltar! Ana gritou, a expressão dela hora de medo, hora de urgência. Mas algo dentro dele agarrou-se à determinação. Não podemos! Não agora! A pressão de tudo aquilo, os segredos, as verdades, eram quase demais para suportar. A confusão tomava conta. A revolta na rua, com rostos mascarados e gritos de protesto, estava prestes a invadir aquele espaço que até então era sagrado. Algo girava em seu coração, uma conexão entre os destinos de todos eles, que ia além do que qualquer um poderia imaginar. Mas no meio daquele caos, um estalo ressoou como um tiro. Um homem, alto, de jaqueta escura, emergiu do grupo e deu um passo à frente. É isso que vocês queriam esconder? O passado do seu pai? Sua voz cortante ecoou e os olhos de Rafael se arregalaram. O homem então apontou para Ana. Ela sabe tudo sobre a aliança que manteve você nesta bolha de mentira. Rafael se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que ele estava ouvindo? Um murmúrio se espalhou pela multidão, e ele viu os rostos se voltarem para ele.
aguardando uma resposta. Você sabe de algo que eu não sei? Ele mal conseguia formar as palavras. Ana! Gritou Jorge, agora com um sorriso que misturava vitória e escárnio. E se essa verdade toda que disse guarda não seja só sobre você e sua mãe, mas sobre todos nós. O ambiente se transformou em uma tempestade de vozes, e Rafael sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Seus olhos se fixaram na multidão agitada, capturando a cena de tantos rostos familiares, muitos deles que pertenciam ao seu passado. As revelações se acumulavam e ele tinha que escolher, enfrentar o que sentia ou se destruir. Na busca da verdade! Ama, o que você sabe sobre meu pai? Sobre o que aconteceu entre nós? Ele precisava de respostas, mas, com isso, ouviu o eco da estrondosa confusão da cidade. A luta entre o que era real e o que havia sido escondido. E, no fundo, ele temia que as respostas que buscava poderiam desmoronar tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo. O caos crescendo ao seu redor não era nada comparado à tempestade que se formava em seu coração. A tensão na sala era palpável, como um fio prestes a se romper. Rafael encarava Jorge, seu coração disparado, e Ana, a expressão dela, embaçada pelas lágrimas, parecia querer se desvincular daquela realidade. O homem que entrou, robusto e ameaçador, segurava a fotografia como se fosse uma bomba. Pestes! A explodir! A confusão tomou conta dele. O que é isso? Ele piscou, tentando processar o que estava acontecendo. O que a imagem poderia significar? Eu não vou te deixar escapar dessa, Ana, o homem disse, a voz grave reverberando no ambiente carregado. Você precisa encarar a verdade antes que seja tarde demais. Ana recuou, os olhos cheios de medo e algo mais, desespero. Pelo amor de Deus, não faz isso! Sua voz mal conseguia ser alta, tremendo de angústia. Rafael observou a cena, absorvendo a gravidade da situação. Os trigêmeos que até então brincavam, pararam e agora observavam com olhos arregalados. Então, sem aviso, os girassóis que tinham em cima da mesa caíram ao chão. A matéria que envolvia a vida deles todos, de repente se despedaçou em uma mera fração de segundo. Rafael estava prestes a perguntar o que estava acontecendo. Mas Jorge, com um sorriso sarcástico, interveio. As palavras dele eram venenosas. A verdade é como uma tempestade, meu caro. Quando vem, não deixa nada de pé. O homem, ainda segurando a foto de Ana e sua mãe, olhou nos olhos de Rafael. Você se pergunta o que a Ana tem a ver com você? Lembre-se, há muito mais em jogo do que você poderia imaginar. Do que você está falando? Rafael se perguntou em voz alta. Sentia a inquietação crescendo, seu estômago se torcendo. A chuva lá fora começou a cair de novo, gradualmente se transformando em um torrencial. Ana, agora visivelmente tensa, decidiu se manifestar. Rafael, eu sou irmã da sua mãe. As palavras ressoaram e a sala caiu em um silêncio ensurdecedor. A respiração de Rafael falhou. Ele olhou para Ana, como se buscando em seu rosto alguma explicação. O quê? Isso não faz sentido! Ele balbuciou, cada sílaba pesada de incredulidade. Mas antes que ele pudesse digerir essa nova revelação, um grito cortou a noite. Era um grito agudo, desesperado, seguido por uma explosão de barulho no andar de baixo. O prédio tremia. Rafael virou-se assustado. O que foi isso? Com pressa, o homem robusto começou a se mover em direção à porta.
Nós precisamos sair! Agora! Ele gritou, sua voz intensa. Ana hesitou, mas um novo medo tomou conta dela, e ela seguiu o homem. Os trigêmeos, sem entender completamente o que estava acontecendo, agarraram-se às pernas de Rafael, buscando proteção. Jorge, no entanto, estava em seu elemento. Escapando assim, Ana! Você não pode fugir da sua verdadeira identidade, ele a provocou, rindo. Mas a despreocupação dele foi cortada de maneira abrupta quando um novo estrondo veio de fora, seguido por gritos e o som de vidro se despedaçando. Rafael sentiu a adrenalina tomar conta. Ele tinha que proteger os meninos. Com um movimento rápido, agarrou a mão de Ana. Vamos! Precisamos sair agora! A chuva que caía lá fora misturava-se ao caos, enquanto todos corriam em direção à porta. Mas ao abrir a porta, a visão chocante que se apresentou deles era de fazer o coração parar. A cidade havia sido tomada por uma multidão enfurecida, balançando enormes tochas, enquanto marchavam em direção ao prédio. O barulho de gritos e quebradeiras ecoava pelas ruas, e Rafael percebeu que aquela revolta não era sobre eles, mas sobre algo muito maior. O pânico se instalava. Rafael, nós precisamos voltar! Ana gritou, a expressão dela ora de medo, ora de urgência. Mas algo dentro dele agarrou-se à determinação. Não podemos, não agora. A pressão de tudo aquilo, os segredos, as verdades, eram quase demais para suportar. A confusão tomava conta. A revolta na rua, com rostos mascarados e gritos de protesto, estava prestes a invadir aquele espaço que até então era sagrado. Algo girava em seu coração. Uma conexão entre os destinos de todos eles, que ia além do que qualquer um poderia imaginar. Mas no meio daquele caos, um estalo ressoou como um tiro. Um homem alto, de jaqueta escura, emergiu do grupo e deu um passo à frente. É isso que vocês queriam esconder? O passado do seu pai? Sua voz cortante ecoou, e os olhos de Rafael se arregalaram. O homem então apontou para Ana. Ela sabe tudo sobre a aliança que manteve você nesta bolha de mentira. Rafael se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que ele estava ouvindo? Um murmúrio se espalhou pela multidão, e ele viu os rostos se voltarem para ele, aguardando uma resposta. Você sabe de algo que eu não sei? Ele mal conseguia formar as palavras. Ana! Gritou Jorge, agora com um sorriso que misturava vitória e escárnio. E se essa verdade toda que você guarda não seja só sobre você e sua mãe, mas sobre todos nós? O ambiente se transformou em uma tempestade de vozes, e Rafael sentiu como se o chão estivesse se abrindo. Sob seus pés, seus olhos se fixaram na multidão agitada, capturando a cena de tantos rostos familiares, muitos deles que pertenciam ao seu passado. As revelações se acumulavam e ele tinha que escolher: enfrentar o que sentia ou se destruir na busca da verdade. Ana, o que você sabe sobre meu pai? Sobre o que aconteceu entre nós? Ele precisava de respostas, mas com isso ouviu o eco da estrondosa confusão da cidade. A luta entre o que era real e o que havia sido escondido. E, no fundo, ele temia que as respostas que buscava poderiam desmoronar tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo. O caos crescendo ao seu redor não era nada comparado à tempestade que se formava em seu coração. Então, no meio da multidão, um grito cortou-o. Ah!
A verdade está aqui! A verdade está aqui! Era uma mulher esporada em uma árvore, seu rosto conhecido. Mas o que mais a surpreendia eram as marcas em sua pele e a ferida em seu braço. Os olhos de Rafael se ampliaram. Mãe? A inocência de seu chamado ecoou no silêncio que se seguiu. Em um instante, todos se calaram, a atenção agora voltada para aquela figura. Cada coração acelerado, cada mente chocada. Ela olhou diretamente para Ana e disse com uma voz firme: Você não é só irmã dele, você também é minha filha. O mundo de Rafael desabou. A revelação foi como uma bomba ecoando na sala. E que isso significava? Qual era a verdade que envolvia sua família? Ele sentia uma mistura de raiva e tristeza, um emaranhado de emoções, enquanto a multidão murmurava. Cada pessoa tentando entender as novas camadas daquela história. Como tudo poderia estar tão entrelaçado, como um fio se desenrolando? A sala estava cheia de emoções cruas, um redemoinho de revelações. Rafael olhou para Ana, buscando sinais de resposta. Mas em vez disso, ele viu apenas o desespero refletido em seus olhos. E novas questões surgiram. Quem mais estava envolvido nessa trama? Quais segredos ainda estavam escondidos nas sombras, prontos para emergir em meio a toda essa confusão? A verdade, que parecia tão perto, agora estava mais longe do que nunca. E a tempestade estava apenas começando. A sala estava em um silêncio tenso, com todos os olhares fixos na mulher que acabara de fazer a declaração devastadora. O coração de Rafael batia descompassado. Você também é minha filha. Aquilo ecoava em sua mente como um grito abafado. Ele não podia acreditar. Como isso era possível? A confusão tomou conta dele. Ele olhou para Ana, alternando entre a incredulidade e um novo tipo de medo. O que mais ela sabia? A multidão do lado de fora estava em alvoroço. O som de passos pesados se aproximava e Rafael sentiu um frio na espinha. Eles não podiam ficar ali, mas o rosto da sua mãe, a mulher que ele conhecia, que o ensinou a andar e a falar, agora estava associado a segredos impensáveis. Rafael, Ana começou, mas ele a interrompeu. Você sabia disso? Você sabia e nunca me contou. A raiva emergiu em suas palavras. Ele sentia que o chão sob seus pés estava desmoronando. Os trigêmeos, ainda agarrados às suas pernas, olhavam para ele com medo e confusão. O que estava acontecendo? Eles mal entendiam o caos da situação. Só um momento! O homem robusto que havia entrado com a foto levantou a voz, quebrando o feitiço da tensão. Temos pouco tempo. Eles estão vindo. Ele olhou fixamente nos olhos de Rafael. Você não pode ignorar o que está acontecendo. Seus pais, todos estão envolvidos. Rafael se sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Que pais? O que mais havia que ele não sabia? Uma mistura de raiva e tristeza invadiu sua mente. Ele queria gritar, mas as palavras falharam. Então, um estrondo de vidro quebrando ecoou no andar de baixo. É agora! O homem exclamou. Precisamos sair. Todos vocês! Ele puxou Ana, que parecia hesitar. Rafael não tinha ideia do que fazer.
Mas uma voz na sua cabeça gritava: tem que haver uma maneira de descobrir a verdade. Antes que pudesse pensar, ele segurou a mão de Ana. Vamos! O grupo se moveu em direção à porta, mas a multidão estava se aproximando rapidamente, empurrando-se em direção ao prédio. As vozes se misturavam em gritos ecoantes, como se estivessem à beira de um confronto. Rafael sabia que não podiam esperar. Ele lançou um olhar para a mulher que havia sempre considerado uma estranha, com seus segredos. Uma nova determinação tomou conta de si. Vamos! Quando abriram a porta, um calor e um cheiro forte de fumaça os atingiu. A rua estava em chamas. O pânico tomou conta da multidão que se aglomerava, mas não em direção ao prédio. Eles estavam fugindo. O que está acontecendo? Rafael virou-se para o homem, mas antes que pudesse entender, o céu se dividiu com uma explosão. Um prédio ao lado desabou, enviando estilhaços em todas as direções. O grupo recuou. A fumaça a envolveu como um manto. Rafael mal conseguia respirar. Nós precisamos sair daqui! Ele gritou. Mas as pernas pareciam pesadas. O medo era insuportável. A cidade que uma vez era familiar, agora se tornou um cenário de destruição. Ana estava ao seu lado, terror estampado no rosto. A multidão estava em desespero. Gritos subiam e os trigêmeos apavorados queriam se esconder. Rafael! Ana gritou, mas ele mal ouvia. Ele precisava encontrar um caminho, uma saída. Para onde vamos? Ana perguntou, pálida. Mas antes que ele pudesse responder, uma figura surgiu na fumaça. Era Jorge, visivelmente alterado. Vocês não podem sair. Precisam saber a verdade antes de qualquer coisa. O olhar dele brilhava com um frenesi. Jorge, agora não! Rafael gritou, mas a voz dele soou distante. O caos ao seu redor extravasava a razão. Então, Jorge fez algo inesperado. Ele segurou um objeto brilhante e gritou: Eu tenho provas, a verdade sobre seus pais, Rafael. Você realmente quer descobrir? Antes que Rafael pudesse responder, uma explosão maior estourou, fazendo o chão vibrar sob seus pés. O eco da destruição fazia sua cabeça girar. As sombras dançavam ao redor. Ele olhou para Ana e depois para Jorge. O que você sabe? Sua voz era um sussurro em meio ao terror. Antes que alguém pudesse responder, Jorge deu um passo à frente. Se você quiser saber a verdade, venha comigo. E sem mais palavras ele se virou e começou a correr. Rafael hesitou, mas uma centelha de esperança surgiu. O que Jorge sabia poderia mudar tudo. Vamos! Rafael gritou, puxando Ana e os trigêmeos atrás dele. Mas na correria, o que mais eles descobririam? O que estava à frente poderia ser ainda mais devastador. Com o caos atrás deles e a verdade diante deles, Rafael sentiu que estava prestes a mergulhar em um abismo sem fundo. Rafael puxou Ana e os trigêmeos, sem olhar para trás. Enquanto a fumaça densa quase os engolia, os gritos da multidão ficavam mais altos e ele não tinha certeza de para onde estavam indo. Jorge, onde você está nos levando? A voz dele tremia, mas a urgência tomava conta do grupo. Jorge estava à frente, os olhos brilhando com algo entre determinação e uma sombra de malícia. A verdade está a poucos passos. Não pare agora! A multidão rugia nas proximidades, as tochas balançando como lanças flamejantes. Rafael sentia o coração na garganta.
Cada passo que davam parecia mais pesado, como se o peso dos segredos que carregavam estivesse prejudicando suas pernas. O que mais estava por vir? Por que você sabe tanto, Jorge? O que você não me contou? Rafael disparou, a raiva inflamando sua voz. Mas Jorge se virou, sorrindo de forma enigmática. Porque eu sou parte de tudo isso, Rafael. Você só não viu até agora. Ele então se virou rapidamente, como se pressentisse algo. O barulho da multidão aumentava e o ambiente parecia prestes a explodir. E como um estalo no ar, uma explosão abalada fez tudo tremer novamente. Copos de vidro estouraram pelo caminho e os sons da gritaria se intensificaram. Uma figura estava aproximando da fumaça. Era uma mulher gesticulando freneticamente, ensanguentada e com uma expressão de desespero. O coração de Rafael disparou e ele apertou a mão de Ana. Ele ficou com a mão de Ana. A mulher avançou, os olhos cheios de uma mistura de medo e urgência. Meu Deus, vocês têm que ouvir. A verdade é que alguém está planejando tudo isso. E você, Rafael, pode ser o alvo. A multidão estava em turbilhão, mas as palavras da mulher penetraram em sua mente como uma faca. Eu, o alvo. De quem? Rafael sentiu a adrenalina correr como uma corrente elétrica por seu corpo. Você precisa saber que seu pai, ele não é quem você pensa. As palavras foram como um soco no estômago. O choque o fez vacilar. O que isso quer dizer? Mas a mulher parecia estar prestes a explodir em lágrimas. Ele foi o responsável por tantos males e eu tive que esconder tudo. Ana olhou para Rafael, confusa e assustada. O caos ao redor deles agora parecia distante, como se o tempo tivesse parado em um momento carregado de tensão. Você está falando do meu pai? A voz dela era um sussurro, mas o impacto era como um trovão. Sim, seu pai está por trás de vários segredos que envolvem as produções da empresa. Você precisa saber que tudo isso que está acontecendo está ligado à corrupção e à ambição dele. A mulher gesticulava, quase implorando. Não pode ser. Rafael balançou a cabeça, como se quisesse afastar aquela verdade. É a única forma de explicar o que está acontecendo, Rafael. Eles podem vir atrás de você, da sua família. A verdade pode custar muito. Por quê? Rafael gritou. Por que você está me dizendo isso agora? Você poderia ter falado antes. Raiva e confusão queimavam em seu peito. A mulher sussurrou, quase em uma súplica. Por que eu posso ser sua mãe, Rafael? E Ana é sua irmã. Você precisa acreditar em mim. Naquele instante, o mundo pareceu desmoronar ao seu redor. O chão sob seus pés virou areia movediça. O que era real? Essa reviravolta não se encaixava em nada do que ele acreditava. Era um pesadelo ou uma verdade que desafiava a lógica? Coração em frangalhos, Rafael olhou para Ana. Ela tinha lágrimas nos olhos e a dúvida estampava seu rosto. O que mais estavam escondendo? A multidão continuava a rugir e a fumaça ameaçava consumi-los. Ele sentiu o peso da verdade esmagá-lo. O que nós faremos agora? E enquanto uma nova explosão ecoava ao longe, ele percebeu que havia muito mais em jogo do que eles poderiam suportar. O medo e a raiva se misturavam. E naquela tempestade de emoções, Rafael sabia que a verdade ainda estava por vir, com um preço que ele ainda não compreendia. Vamos, ele decidiu. Temos que sair daqui. Precisamos descobrir tudo isso. E enquanto se moviam por aquela cena de caos, a pergunta pairava no ar. O que mais eles iriam descobrir antes que a tempestade finalmente se acalmasse?
Rafael puxou Ana e os trigêmeos, sem olhar para trás, enquanto a fumaça densa quase os engolia. Os gritos da multidão ficavam mais altos, e ele não tinha certeza de para onde estavam indo. Jorge, onde você está nos levando? A urgência tomava conta do grupo. Jorge estava à frente, os olhos brilhando com algo entre determinação e uma sombra de malícia. A verdade está a poucos passos. Não pare agora. A multidão rugia nas proximidades, as tochas balançando como lanças flamejantes. Rafael sentia o coração na garganta. Cada passo que davam parecia mais pesado, como se o peso dos segredos que carregavam estivesse prejudicando suas pernas. O que mais estava por vir? Por que você sabe tanto, Jorge? O quê? Você não me contou? Rafael disparou, a raiva inflamando sua voz. Mas Jorge se virou, sorrindo de forma enigmática. Porque eu sou parte de tudo isso, Rafael. Você só não viu até agora. Ele então se virou rapidamente, como se pressentisse algo. O barulho da multidão aumentava, e o ambiente parecia prestes a explodir. E como um estarro no ar, uma explosão abalada fez tudo tremer novamente. Copos de vidro estouraram pelo caminho e os sons da gritaria se intensificaram. Rafael se virou, os olhos arregalados. Uma figura estava se aproximando da fumaça. Era uma mulher gesticulando freneticamente, ensanguentada e com uma expressão de desespero. É uma armadilha! Voltem! Vocês estão em perigo! E coração de Rafael disparou e ele apertou a mão de Ana. O que ela sabe? Ana, claramente assustada, olhou para a mulher. Mãe? O desespero nas palavras dela fez Rafael sentir o mundo tremer. O que estava acontecendo? A mulher avançou, os olhos cheios de uma mistura de medo e urgência. Meu Deus, vocês têm que ouvir! A verdade é que alguém está planejando tudo isso. E você, Rafael, pode ser o alvo. As palavras foram como um soco no estômago. O choque o fez vacilar. Eu? O alvo de quem? Rafael sentia o suor escorrendo pela testa, o medo se entregando à confusão. Eu posso ser sua mãe, Rafael. E Ana é sua irmã. O mundo de Rafael desabou. Essa revelação cortou o ar como uma faca. E tudo ao seu redor se desfez. Ele não conseguia pensar. Como isso podia ser verdade? Ana parecia paralisada, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você está mentindo! Ela tentou soar firme, mas a voz tremia. O caos ao redor deles parecia distante, como se o tempo tivesse parado. Rafael olhou para a mulher, inseguro. O que você realmente quer dizer com isso? Seu coração acelerava. Mas antes que a mulher pudesse responder, ecoou um estrondo ensurdecedor. As paredes ao redor deles começaram a tremer. Então, a luz piscou e tudo pareceu escurecer por um momento. A multidão furiosa explodiu em gritos. Fogo! Fogo! O pânico inundou o lugar. As pessoas começaram a correr, esmagando umas às outras na tentativa de escapar. Nesse momento, Jorge, com um olhar furtivo, pegou uma pedra do chão e a lançou na direção da mulher. Silêncio. A verdade não pode ser contada. O impacto da pedra a acertou na cabeça e ela caiu. Sangue escarlate escorrendo pelo seu rosto. O que você fez? Rafael gritou histericamente. A multidão estava em desespero e agora ele tinha que decidir: ficar e ajudar ou fugir. Mas o olhar de Jorge era um misto de provocação e satisfação. Tem coisas que você ainda precisa descobrir, Rafael! A verdade da mulher ainda pairava no ar, pesada e inegável. Mas agora tudo estava em caos.
O que havia se tornado uma busca por respostas virou um turbilhão de traição e dor. Rafael sentiu seu estômago embrulhar. Ele não sabia em quem confiar. Os trigêmeos, apavorados, agarraram-se a ele como se fossem um porto seguro. Não havia certeza no olho deles, só pânico. Rafael, com o coração batendo forte, se virou novamente para Ana. Nós precisamos sair daqui. A multidão se espalhava e o fogo começava a tomar conta do prédio. Rafael puxou Ana e os meninos, mas uma ideia surgia na sua mente. A verdade que costumava ser um alicerce de esperança, agora parecia apenas outro campo de batalha. Cada pergunta trazia mais incertezas, e a revelação do passado só havia aprofundado o mistério em sua vida. Enquanto corriam em meio ao caos, o chão tremeu novamente. Uma parte do prédio desabou ao lado deles, criando uma nuvem de fumaça e escombros. O barulho era ensurdecedor. Rafael segura a mão de Ana e, num instante de desespero, ele exclamou: "E se houver mais do que estamos percebendo?" E nessa correria, ele sabia que precisava enfrentar as sombras, mesmo que isso significasse confrontar a verdade devastadora sobre a sua própria família. Porque a única certeza era que, se não escapassem daquela tempestade, os segredos poderiam devorar não apenas suas vidas, mas os laços que os uniam. As chamas atrás deles não eram nada comparadas ao fogo que agora queimava dentro dele. Rafael puxou Ana e os trigênios, a fumaça quase os engolindo. "Rápido! Precisamos sair daqui!" A pressa enchia seus corações, com as labaredas dançando ao fundo. Eles correram pelas sombras do prédio em chamas. O grito da multidão ecoava, e o calor se tornava insuportável. Jorge estava na frente, sua expressão confusa entre uma mistura de medo e uma determinação estranha. "É por aqui!" ele gritou, nos guiando através da escuridão. Eles seguiram, cada passo pesando mais do que o anterior. Ana estava ao lado dele, a respiração entrecortada, seu olhar fixo no próximo movimento. "Rafael, o que está acontecendo?" "O que mais não sabemos." A verdade dela ecoava em sua mente. Ele olhou para os trigêmeos, os olhinhos arregalados, cheios de esperança e terror. "Vamos encontrar um lugar seguro e depois falamos. Agora precisamos sair." A imagem da mulher ensanguentada, as palavras dela cortantes como facas, giravam em sua mente. Ele queria entender, mas tudo acontecia tão rápido. Uma explosão atrás deles fez o chão tremer, criando uma onda de pânico. Quando atravessaram a porta lateral, uma paisagem de destruição se revelou. Fogos queimavam em vários pontos. A cidade fervilhava. "Subam na minha frente!" Jorge gritou, enquanto acenava para um carro estacionado na calçada. "Nós podemos pegar esse carro e sair daqui!" Rafael hesitou. Queria entender as palavras de Jorge. Mas não havia tempo. Eles não podiam ficar. Apressadamente, todos entraram no veículo. Mas, antes de Jorge ligar o motor, uma figura surgiu diante deles. A mulher da verdade. Ela estava ferida, mas determinada. Eu olhei para Rafael com lágrimas nos olhos. Precisamos ouvir. A mulher da verdade. Ela estava ferida, mas determinada à urgência da mulher. Fez seu coração acelerar. Precisamos ouvir. A atenção explodiu. Ana olhou para Rafael com lágrimas nos olhos. Precisamos ouvir. A verdade pode nos salvar. Ele se virou para Jorge, quem ele realmente era.
Um amigo ou um inimigo? Calce! Jorge gritou em um impulso. Ele girou a chave. O carro rugiu, mas uma nova explosão tirou o foco dele. As janelas tremeram e Rafael olhou para a mulher, seu instinto de proteção gritando: saia da frente! Dessa vez, não fez silêncio. Jorge colidiu com o alvo e a mulher caiu. Um golpe silencioso na confusão. O grito de Ana ecoou em sua mente. Nós temos que ir. A adrenalina pulsava nas veias de Rafael. O caos todo à sua volta, ecoando em cada parte de sua alma. Eles saíram em disparada, pela cidade desmoronando. O carro voava pelas ruas e os rostos mais conhecidos passavam como sombras, revelando um passado que nunca soubera. Para onde estamos indo? Rafael gritou, mas Jorge não respondeu. Foi ele quem tomou o controle do carro. Uma confiança emergente em meio a essa calamidade. O motor rugia enquanto passavam por aglomerações e confusão. Precisamos parar. Preciso saber o que está acontecendo. Finalmente, Jorge parou. Você quer saber? Então ouça. Ele virou-se, os olhos fixos em Rafael. Seu pai não é o homem que você pensa. A verdade está mais próxima do que imagina. Rafael deu um passo para trás. Mas eu não posso perder mais. A cada resposta, mais perguntas surgem. Nesse instante, Ana disse o que seu coração gritava. Rafael, entender a verdade é o que nos unirá. Precisamos enfrentar isso juntos. E a coragem dela tocou em sua alma. Talvez houvesse esperança. Mas antes de poder dar o próximo passo, o som de sirenes invadiu o ar. Eles estão chegando! Jorge gritou, e a realidade inevitável o cercava. Rafael olhou para Ana, os trigêmeos, e sentiu aquele peso de escolha. Eles podiam ficar e lutar, ou correr e se esconder. Estamos juntos nessa, não importa o que aconteça, ele declarou. E naquele momento sombrio, a união deles parecia a única luz. No último olhar para aquele abismo de incerteza, Rafael não sabia qual seria o próximo passo. Se o futuro ainda guardava recriações ou apenas mais segredos. Mas uma coisa era certa: eles não iriam se render. Agora, antes que tudo se estabilize, é a sua vez de agir. Se inscreva imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não se esqueça de compartilhar este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para mostrar o seu apoio. Não perca nem mais um segundo.